Ressuscitei, aleluia, ainda estou convosco, aleluia. A nossa saudação pascal a todos vocês que estão ligados aqui conosco nesta noite no nosso programa Jornada Bíblica. E eu peço mais uma vez licença para entrar na sua casa e com a sua família meditar, estudar a palavra do Senhor. É sempre bom estar com vocês aqui neste dia, nesta noite, para mergulharmos na palavra de Deus. Esta palavra que não pode ser desconhecida, mas devemos conhecê-la para testemunhá-la. E hoje teremos a oportunidade, continuando o nosso estudo do livro dos Atos dos Apóstolos, observar como se deu a propagação do Evangelho. Um outro testemunho muito bonito deixado na história por aqueles que, depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, o seguiram e continuaram com alegria os seus passos. Mas antes de escutarmos a palavra de Deus, antes de estudar esta palavra, nós queremos, em família, preparar os nossos corações. Por isso, nós nos colocamos em oração. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. Como fazemos todas as noites aqui no nosso encontro, nós tocamos a palavra de Deus. Por isso eu convido você agora a tomar as Sagradas Escrituras em suas mãos e nós queremos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dos versos de 1 a 12. E atentos, escutemos a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e doutores: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, amigo de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Ora, certo dia, enquanto celebravam o culto do Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: reservai para mim Barnabé e Saulo, para a obra a qual os chamei. Então, depois de terem jejuado e rezado, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Eles, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, donde navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, puseram-se a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham consigo João como auxiliar. Tendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram lá um mago, falso profeta, chamado Bar-Jesus, que era do grupo do procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, desejoso de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, assim se traduz seu nome, fazia-lhes oposição, procurando desviar o procônsul da fé. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou nele o olhar e lhe disse: homem cheio de todas as astúcias e de todos os crimes, filho do diabo, inimigo de toda a justiça, quando cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Eis que agora pesa sobre ti a mão do Senhor. Ficarás cego e por certo tempo não verás o sol. Na mesma hora, a obscuridade e as trevas se abateram sobre ele, e ele girava de todo lado, procurando quem o guiasse. Então, vendo o que se passava, o procônsul abraçou a fé, vivamente impressionado pela doutrina do Senhor. Buscando conhecer cada vez mais o livro dos Atos dos Apóstolos, hoje podemos observar como que a Igreja de Jesus Cristo foi crescendo cada vez mais no serviço do anúncio do Evangelho.
Como eu disse, na primeira parte, Lucas faz aquela belíssima memória de toda a história da salvação, de todas as ações realizadas por Jesus. Depois, nós olhamos alguns testemunhos, sobretudo o testemunho do primeiro mártir cristão, Estevão, que diante do conselho que queria matá-lo, ele não ficou intimidado, pelo contrário, anunciou o ressuscitado. E hoje nós somos convidados a olhar como que esta igreja, que nasceu tão pequenina em Jerusalém, pouco a pouco foi ganhando o mundo. Como nós escutamos na leitura de hoje, muitas cidades foram visitadas pelos discípulos de Jesus Cristo. Muitos lugares acolheram esta palavra e nós temos que agradecer a um grande missionário, que foi Paulo. Paulo, que antes chamava-se Saulo, após se converter, passou a usar toda a sua inteligência para anunciar o evangelho do crucificado, falar do Senhor que deu a sua vida para que todos pudessem ter vida. E após a sua morte, este Senhor, depois de 3 dias, ressuscitou, fez cumprir aquela palavra que ele mesmo disse. O templo iria ser destruído, mas em 3 dias ele seria reconstruído. É este Jesus Cristo, o templo vivo de Deus Pai, que Paulo anuncia, ao lado de tantos outros homens, como Barnabé, que colaborava com ele na missão. E Paulo, então, após juntar alguns colaboradores, ele começa a fazer uma estrada. Paulo faz inúmeras viagens missionárias. Ele vai a Icônio, a Listra, retorna a Antioquia, enfim, passa por tantos lugares anunciando a palavra do Senhor. E nós sabemos que destas visitas missionárias de Paulo nascem novas comunidades. E nós olharemos estas comunidades através das cartas que Paulo escreve, para animar, para encorajar, para dar a estas comunidades nascentes um testemunho daquilo que elas deveriam comunicar, anunciar, não só com palavras, mas também com suas vidas. O Atos dos Apóstolos também nos narra um importante fato, o primeiro concílio da Igreja, o Concílio de Jerusalém. Ali, cristãos de origem judaica e cristãos de origem pagã estavam brigando para saber quem era mais cristão. E graças a Deus, Pedro e Paulo, convocando este concílio, chegaram a uma conclusão. Todos são cristãos pelo batismo. Todos são chamados a anunciarem o ressuscitado. Não importa se somos gregos ou se somos judeus. O que importa é que temos algo em comum, a nossa fé. E é ela que nos coloca a caminho. É ela que nos anima. É ela que deve fazer brotar em nosso coração o desejo de visitarmos muitos lugares e em muitos lugares plantarmos a semente do Evangelho. Além de Barnabé, Paulo também vai conquistando outros amigos que vão partilhando com ele da missão de levar Jesus Cristo a todos os homens e mulheres deste mundo. E um destes colaboradores foi Timóteo, homem de Deus, homem atencioso e acolhedor da palavra de Deus, que com Paulo visitou também muitos lugares, mas também animou a comunidade que leva o seu nome, para que ali pudessem também viver a fé viva no Cristo ressuscitado. Este dinamismo missionário de Paulo e de tantos outros retratados no livro dos Atos dos Apóstolos fez com que Paulo se tornasse alguém perseguido pela causa do Evangelho. E Paulo, mesmo sendo perseguido, não teve medo, anunciou a todos os cantos a palavra do Senhor, visitando muitos lugares, plantando o Evangelho em muitas realidades, semeando esperança em muitos corações, mostrando
que todos e todas, naquele tempo, eram chamados também, assim como ele, deixarem uma vida de perseguidores dos cristãos para se tornarem perseguidos por causa do Evangelho. A Paulo são legadas a autoria de muitos textos, de muitas cartas do Novo Testamento, porque ele foi um homem que não só fundou comunidades, mas cuidou de cada uma com amor de pai, buscando animá-las, buscando encorajá-las, para que estas não abandonassem o amor primeiro. Paulo plantou no coração destas comunidades os sentimentos daqueles que por primeiro viveram o cristianismo, o zelo pela missão de continuar os passos do ressuscitado. Por isso hoje, após termos escutado esta parte do livro dos Atos dos Apóstolos, queremos pedir ao Senhor que faça da nossa igreja uma igreja apostólica, uma igreja que, a exemplo de Paulo e de tantos outros cristãos, ajuda os outros a fazerem uma experiência de fé comunitária, uma experiência de fé que nos ajuda a já viver no aqui da nossa história aquilo que viveremos na eternidade, a alegria de estarmos ao lado do Senhor. E agora queremos continuar o nosso estudo da palavra, mas agora queremos olhar, rezar com os salmos. E quem nos ajuda a fazer essa experiência tão bonita é a irmã Custódia, que hoje mais uma vez apresenta o quadro Salmo, a emoção orante. Queridos amigos da TV Aparecida, Padre Rodrigo, boa noite para o senhor e para todos que estão aí na técnica também. Tá legal? Queridos, então, a emoção orante, o que nós estávamos falando ontem, no programa, aliás, ontem não, na semana passada, nós falamos para aqueles que rezam o ofício divino, quer dizer, essa oração oficial da nossa igreja, onde a gente reza por todos em horários comuns, onde aumenta essa força, e falamos também dessa parte do ofício divino, e tem também o ofício das comunidades, que são traduções para uma edição própria para os leigos rezarem em casa o ofício divino. Antigamente as comunidades não rezavam missa todo dia. A missa era só no domingo. E dia de semana se rezava então os salmos, ou então depois começou a se chamar ofício divino. E vocês todos sabem que no Brasil, 70% dos brasileiros, eles não têm missa. Aqui para o sul que tem muita missa. Lá no norte, na Amazônia, a missa o padre vai, o sacerdote, uma vez por mês. Aí como é que vai alimentar a fé das pessoas? Alimenta com os ministros da palavra, com as religiosas, com leigos que se consagram e vão em missão. Então a palavra de Deus sustenta depois para desembocar, como se diz, na Eucaristia. Então nós queremos dizer aos religiosos e religiosas que agora, por exemplo, é o Salmo de Louvor que nós vamos cantar, é mais um Salmo de Louvor. Só que aquele Salmo de Louvor, ele falava da natureza. Esse salmo vai falar da fé, do justo, da palavra do Senhor que criou tudo, entendeu? Então, os religiosos, quando entram no salmo de louvor, é mais fácil. Mas, gente, nós queremos dizer que vocês precisam também parar um pouco na salmodia. Não fazer a oração contínua. Então, quem prepara tem que deixar esses momentos para a pessoa se colocar também. Comparar com o salmo, beber aquela mensagem que tem o salmo e passar, então, sempre lembrando que o ofício divino, que o ofício das comunidades, eles abrangem o mundo todo onde estão os cristãos. E a gente dá aquela força de Jesus para que todos continuem, na fé, lutando, não desanimando. Então vamos cantar um salmo que ele é alegre. Feliz o povo que o Senhor escolheu.
Esse salmo também se canta na festa da Santíssima Trindade. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Queridos, então eu gostaria, aliás, eu gosto que vocês procurem na Bíblia esses números que a gente está tendo no programa. Por exemplo, feliz o povo, você tem que se sentir esse povo feliz. Então você abre a sua Bíblia, ó, esse é o 33, 32. Tem Bíblia que é 33, como nós falamos, que na Bíblia de Jerusalém, então, ela é sempre um número maior. E depois, então, as outras Bíblias, como a Vulgata, que é do latim, né? Traduzido do grego para o latim, por São Jerônimo. Depois também a Bíblia da França, traduzida também para do grego, entendeu? Para o francês e assim por diante. Então, vocês podem procurar os números da Bíblia, esses números que a gente está vendo. Por exemplo, o 1 você vai procurar. E outra coisa, embaixo na Bíblia, você também tem explicações, entendeu? Que às vezes você não compreende algumas frases, mesmo do Evangelho. Então, você procura lá e acha. Então, a gente pode sentir, de fato, que o Salmo é orante e tem emoção, tem vida. Muito obrigada a todos vocês. Até quarta-feira que vem. Muito obrigado, irmã Custódia, por ter nos ajudado a rezar este Salmo 33, este salmo tão importante da nossa liturgia, que nos anima e nos encoraja. E agora, queremos continuar crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Por isso, nós chamamos o nosso plantão bíblico e depois daremos também o endereço para que você nos envie as suas dúvidas. Olá, Padre Rodrigo. Estamos aqui com o plantão bíblico. E sabe qual é a pergunta que nos vem agora? É a seguinte: como que era a Páscoa antes de Jesus? Pois bem, vamos voltar novamente ao livro do Êxodo, aquela libertação do povo da escravidão do Egito, e lá então chega o momento em que é necessário pressionar o faraó para que deixe aquelas 12 tribos partirem, saírem daquela escravidão. Não foi fácil. E a última praga foi aquela em que todos os primogênitos das famílias dos egípcios e até mesmo dos animais iriam morrer durante uma noite. Uma praga ia invadir todas as casas. E aí Deus fala então para o povo de Israel: vocês matem um cordeirinho, peguem o sangue, coloquem esse sangue no umbral das casas de vocês, bem na porta, e lá dentro comam esse cordeirinho com um pouquinho de erva amarga, com um pedaço de pão ázimo, e bem depressa, já com as roupas prontas para saírem. Imediatamente após esta refeição, vocês vão partir e vão escapar do Egito. Essa foi a Páscoa, a passagem da escravidão para a liberdade, e que Deus pediu então àquele povo: olhe,
Eu quero que vocês se lembrem disso todos os anos. Eu quero que todas as gerações se lembrem que eu libertei vocês do Egito. Então, todo ano, vocês celebrem a Páscoa. E essa Páscoa deve brotar dos lábios de vocês como um agradecimento profundo a Deus, um reconhecimento por aquilo que Deus fez para vocês. E faça com que as novas gerações façam parte desse povo livre e não mais de um povo escravo. A Páscoa é uma celebração de libertação dada por Deus. É muito bom crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras. Por isso, se você tem a sua dúvida, não deixe de nos enviar para o nosso endereço devotos@santuarionacional.com. A sua dúvida pode ser a dúvida de tantos outros que participam aqui deste programa. Por isso, não deixe de enviá-la, porque nós, missionários redentoristas, vamos respondê-la com muita alegria. E agora, quero fazer um convite a você que reza, que participa, que estuda a Palavra de Deus aqui conosco no nosso encontro, a fazer parte da família dos devotos e a receberem todo mês o encarte Jornada Bíblica. O Santuário Nacional de Aparecida é a Casa da Palavra. A família dos devotos é responsável por fixar nas paredes do santuário cenas bíblicas que evangelizam. Em família, construímos o Santuário da Palavra. Por isso, quem é da família dos devotos está a cada dia ajudando a realizar esta grandiosa obra de evangelização. Ao passo que vamos revestindo as fachadas do santuário, nosso interior também é revestido com a Palavra de Deus. O nosso caminhar de fé na jornada bíblica nos transforma e nos faz mergulhar na Palavra do Senhor. Entre hoje mesmo para a família dos devotos e ajude a construir esse lindo projeto de amor e evangelização. Seja membro da família dos devotos. Mensalmente você receberá a revista de Aparecida e o encarte com estudo bíblico, além de um lindo calendário para completar sua jornada. E as crianças também são chamadas a participarem e nós preparamos algo para elas, um lindo álbum ilustrado da Turma dos Devotos Mirins. Faça parte desta grandiosa obra de amor, revista-se da Palavra de Deus, venha e participe conosco. E agora queremos suplicar a bênção de Deus para você, para a sua família, para que sejamos autênticos discípulos e missionários de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Maria, a mulher da Palavra, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.